Boa tarde. Hoje, mais uma coletiva para tratar das ações do enfrentamento à pandemia na cidade de São Paulo. Estamos aqui com a presença do vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigado, presidente, pela sua presença. Também o vereador e médico Jorge Atto, nosso secretário de Saúde, Edson Aparecido, secretário de Governo Rubens Rizek, nosso secretário de Comunicação, Marcos Vinícius Simval, nosso chefe de gabinete, Vitor Sampaio, Paula Bisordi, médica sanitarista da Covisa, muito obrigado. Sandra Sabino, nossa secretária executiva de Atenção Básica e Especialidade de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Luiz Arthur Vieira Caldeira, nosso coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Maiara Martinguini, diretora da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. A todos os amigos da imprensa, todos que nos assistem, muito boa tarde. Hoje vamos dar com detalhes todas as ações da Prefeitura de São Paulo, desde março, no enfrentamento à pandemia, com os dados de internação, de óbito, as variantes de preocupação e também sobre a variante Delta. Queria ressaltar da importância da ação que a Prefeitura de São Paulo tomou logo quando iniciou a presença da variante Delta no Maranhão. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo iniciou as barreiras sanitárias no nosso aeroporto, também nos terminais de carga, nas rodoviárias. É um trabalho super importante que o secretário Desaparecido irá passar para vocês todos os detalhes. Falar de um fato muito relevante, que é a grande adesão, ao que eu agradeço, e todos nós da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Saúde, os vereadores, toda a população agradece a grande adesão da população de São Paulo na vacinação, onde nós já atingimos hoje 83,8% do público eletivo vacinado com a primeira dose. Um número muito expressivo, uma grande adesão. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas de 28 anos que se vacinaram agora na última fase, 98% das pessoas foram até os nossos quase 700 pontos de vacinação para tomar a sua vacina. E, até por conta desse grande avanço na vacinação, nós podemos anunciar a questão da ampliação da presença de alunos nas escolas. Estamos iniciando de forma cautelosa, acompanhado pela nossa Secretaria de Saúde, pela Vigilância Sanitária, a retomada da economia, que é muito fundamental, inclusive para combater a questão da desigualdade social na nossa cidade. Sexta-feira, também quero anunciar que nós anteciparemos a vacinação das pessoas com 25 anos. Portanto, as pessoas de 25 anos poderão se vacinar na sexta-feira. Lembrando que na quinta-feira faremos 26 anos e amanhã, na quarta-feira, 27 anos. Então, quarta-feira, 27 anos, quinta-feira, 26 anos e sexta-feira, 25 anos. E no sábado é um dia de suma importância para continuarmos esse avanço, de podermos, retomando a economia, de podermos, tomando a ampliação da presença de alunos nas escolas, que é a questão da vacina de segunda dose. Sábado é um dia que vai ser dedicado à vacinação das pessoas da segunda dose. É muito importante, né? A população de São Paulo, da cidade de São Paulo, que tem aderido maciçamente à vacinação, é muito importante que retorne para tomar a segunda dose, e sábado será um dia dedicado para que vocês possam tomar a segunda dose. Nos 700 pontos, queria só dar um detalhe importante. Como eu falei aqui, 83,8% já tomaram a primeira dose do público eletivo, 18 mais, e nós atingimos a marca de 10.405.304 doses aplicadas, sendo 7.418.854 pessoas tomaram a primeira dose. Então, motivo de muita alegria, e o nosso reconhecimento, nossos aplausos a toda a população de São Paulo
que têm aderido à vacina, e vocês vão ver agora na apresentação do secretário Edson Aparecido, como tem a queda de óbito, como tem sido a questão das ocupações dos nossos leitos. Hoje nós estamos com 41% dos nossos leitos de UTI ocupado, caiu acentuadamente, e de enfermaria estamos com 25% de ocupação. Essas eram as informações iniciais que eu comunico com muita alegria e vou passar, como eu disse aqui no início, para o secretário Edson Aparecido fazer a apresentação nesta coletiva de forma detalhada. Secretário Edson. Bom dia, prefeito. Nós vamos fazer, então, a apresentação da situação epidemiológica, as variantes de preocupação no município de São Paulo, todo o material e o estudo preparado pelo Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis, pela Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covisa. Inicialmente, a análise dos casos suspeitos e confirmados da Covid-19. Este primeiro gráfico, a gente pode ver a distribuição dos casos notificados de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave no município de São Paulo. Tivemos o pico da chamada segunda onda entre os meses de fevereiro, março e abril, com a chamada variante Gama, e depois tivemos um processo de queda nas notificações de casos de síndrome respiratória, e nas semanas epidemiológicas 26 e 28, temos um alerta para uma estabilidade e um eventual aumento do número de casos. Nós vínhamos numa queda constante e nessas 2 semanas epidemiológicas tivemos aí a interrupção desse processo de queda e uma certa estabilidade no número de casos. Se nós formos ver, inclusive, a análise dos casos de síndrome notificados na cidade, pelo sistema de Nowcasting, nós vamos poder perceber de maneira muito nítida, então, que neste período agora mais recente do mês de julho, do final do mês de julho, nós tivemos a estabilização dos casos de síndrome respiratória, interrompendo aquele processo de queda de notificações de casos. A análise também dos casos de síndrome respiratória aguda grave, nós também podemos verificar no gráfico, na distribuição que nós temos aqui, o patamar alto de casos de SRAG a partir da semana 15, no pico da chamada segunda onda da P1, até a semana epidemiológica de número 22. Depois tivemos a estabilização, como aqui já também tivemos no caso de síndrome respiratória, a estabilização nas semanas epidemiológica 25 e 26, o que nos levanta um certo alerta para a possibilidade do aumento de notificações de SRAG. O gráfico de Nowcasting também, no caso das SRAG, de síndrome respiratória aguda grave, também nos mostra isso. Esse gráfico é importante porque ele nos possibilita uma possibilidade da gente se antecipar exatamente a uma eventual situação de estabilidade, de agravamento, antes do processo de notificação ser consolidada pelos nossos sistemas e também pelo sistema do Ministério da Saúde. Então, como se pode ver aqui, também temos aí, nessas semanas epidemiológicas 25, 26 e 27, esse processo de estabilização, diferente do que a gente vinha acumulando já há algumas semanas de queda contínua. Em relação ao número reprodutivo também para a SRAG, da mesma maneira, se pode ver acima, em março, o pico da segunda onda, depois a queda, e agora nós temos de novo aí a curva ultrapassando um momento importante, que é o número de reprodução da epidemia, acima de 1. Então, isso nos levanta exatamente essa preocupação para que a gente acompanhe de maneira
como sempre tem feito a vigilância sanitária do município, de forma muito presente, os números, os gráficos e a tendência da pandemia, sobretudo em função do surgimento da variante Delta. Aqui, o percentual de casos de hospitalização de SRAG, é possível nós notarmos o impacto do processo de vacinação na cidade de São Paulo para as pessoas acima de 60 anos, né? Hoje o quadro de hospitalização se dá exatamente para as faixas etárias abaixo de 60 anos e com uma queda significativa nas faixas etárias de 60 anos. Nós vamos iniciar essa semana a vacinação de segunda dose de 250 mil pessoas entre 50 e 54 anos, aqui no município de São Paulo. A análise dos óbitos, nós não temos reflexo ainda dessa estabilidade no processo de queda dos números de casos. Nós continuamos com um processo de queda de óbitos no município. Nós tivemos no pico da segunda onda, em fevereiro, março e abril, uma média móvel de óbitos de 235 óbitos e hoje nós estamos abaixo de 50 óbitos. Então, há um controle dessa situação aqui na cidade. A distribuição das taxas de letalidade é possível se verificar aqui. Nós chegamos também no pico da segunda onda a aproximadamente 32% das pessoas hospitalizadas nos leitos de UTI na cidade. Quer dizer, 32% das pessoas que ocuparam um leito de UTI na cidade em função da letalidade da segunda onda foram a óbitos. Nós estamos agora com os índices de letalidade na casa de 16 por 13, 14, 15%, mas que ainda é superior ao melhor momento que nós tivemos na pandemia, que foram os meses de novembro e dezembro. Em relação às variantes de preocupação, nós fazemos essa definição em função do aumento da transmissibilidade ou alteração prejudicial da pandemia da Covid-19, do aumento da virulência ou mudança na apresentação clínica da doença e também em relação à diminuição da eficácia das medidas sociais e de saúde pública ou diagnósticos, vacinas e de terapias disponíveis. Tivemos essas variantes de preocupação, né, segundo os dados da OPAS, também os dados do Ministério da Saúde e os dados da Prefeitura, em relação às variantes alfa, beta, gama e delta, os locais onde surgiram e o impacto que tiveram cada uma delas. Aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, e em São Paulo, há a presença e a prevalência da variante gama até o momento. No próximo gráfico, exatamente, a gente pode perceber a presença da variante da chamada P1 na América do Sul, em particular aqui no Brasil, e em outros países de uma maneira com uma incidência muito menor. E o quadro do lado, o quadro da direita, a incidência da variante Delta em vários países, a forma com que ela se desenvolveu rapidamente, como ela ocupou a prevalência nesses países, e a última curva, que é a curva vermelha, o traço vermelho, que é o surgimento da variante Delta no Brasil, que nós tivemos e agora o início dos primeiros casos. Também o nosso núcleo de vigilância epidemiológica fez, e estamos trazendo aqui, o estudo de como se deu a prevalência da variante Delta em vários países. Se nós formos ver aqui no Reino Unido, a faixa pintada de rosa era a variante do Reino Unido, que ocupava exatamente 100% dos casos, e logo depois, em abril, surge a variante Delta, que é a cor verde, e dá para se perceber que em menos de 2 meses ela ocupa todo o cenário de prevalência da pandemia. Isso também ocorreu na França, também fica muito nítido no gráfico da França, ocorreu nos Estados Unidos e ocorreu
na Espanha, quer dizer, rapidamente, em pouco mais de 2 semanas, 3 semanas, a variante Delta ocupou a prevalência em relação à variante do Reino Unido, né? O próximo gráfico mostra exatamente o crescimento das curvas de incidência da variante, muito rapidamente, o seu grau de transmissibilidade. E aqui no México, já temos aí também a presença da variante Delta, ocupando o espaço da P1 e também do Reino Unido. E no Brasil, o surgimento no final do mês de junho, início do mês de julho, dá para se perceber, o pintado em rosa é a prevalência da variante P1, da variante de Manaus, mas já surgindo, então, lá na ponta, o traçado em verde com a presença da variante Delta, né? Por isso, as ações que a Prefeitura fez, logo que tivemos os primeiros casos no Maranhão, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Aqui também o traçado em relação à variante Delta, então, quer dizer, a gente já tem o início dos primeiros casos aqui no Brasil. Os dados disponíveis ainda são limitados com respeito à sua transmissibilidade, gravidade da doença e potencial de escape imunológico em relação a outras variantes do SARS-CoV-2. A modelagem feita pela Organização Mundial de Saúde sugere uma taxa de crescimento maior que outras variantes circulantes na Índia, por exemplo, sugerindo um potencial maior de transmissibilidade. Até 20/7/2021, as sequências cadastradas no GISAID era de 9% de confirmação da Delta em todo o país. Em pouco mais de 15, 20 dias, esse número saltou para 27%. A prevalência da Delta ultrapassa 75% na Austrália, em Bangladesh, em Botsuana, na China, na Dinamarca, na Índia, na Indonésia, em Israel, em Portugal, na Federação Russa, em Singapura, na África do Sul e no Reino Unido. E as evidências apontam para o aumento da transmissibilidade em comparação com as que não são as variantes de preocupação. No município de São Paulo, no dia 5/7, foi notificado o primeiro caso de variante Delta no município. A data dos primeiros sintomas da pessoa se deram em 19/6. Entre 16/7 e 20/7 foram notificados outros 7 casos confirmados da variante Delta. Após a investigação epidemiológica, não foi possível identificar a origem da infecção do primeiro caso notificado da variante no município, e dessa forma pode-se considerar, então, que tivemos a transmissão comunitária da variante Delta confirmada na cidade de São Paulo. Em 21/7 foram notificados pelo Instituto Butantan mais 4 casos de variante Delta em residentes no município. No dia 22/7, notificado um caso de variante pelo Hospital Albert Einstein. E em 27/7, o Instituto do Butantan notifica 10 sequenciamentos da variante Delta que estão em investigação para que a gente possa identificar se são residentes no município. Em função de todo esse quadro, quer dizer, do início da transmissão comunitária da variante Delta na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde intensificou algumas das suas ações. Primeiro, a propaganda permanente de manter o uso correto da máscara, cobrindo o nariz e a boca, o distanciamento social, a higienização das mãos e se evitar as aglomerações. Estamos fazendo uma ação em todas na atenção básica do município, que a pessoa apresentando qualquer sintoma compatível com síndrome gripal deve procurar uma unidade de saúde. Todos os casos suspeitos devem ser imediatamente notificados e investigados
com a investigação clínica e laboratorial, o que o município já vem fazendo há mais de 60 dias. Semanalmente, 600 amostras são enviadas de testes positivos para os 3 institutos de pesquisa no município. Os casos devem ficar em isolamento por no mínimo 10 dias e seus contactantes, os seus contatos mais próximos, devem fazer a quarentena por 14 dias. Também, em função da transmissão comunitária, a Secretaria Municipal de Saúde vai passar a distribuir as máscaras N95 para as pessoas que forem identificadas como sintomáticas respiratórias e também todos os seus comunicantes, todas as pessoas que tomaram contato com essas pessoas. Nós vamos distribuir em toda a rede inicialmente para os sintomáticos respiratórios identificados nas nossas unidades, 500 mil máscaras N95, que tem um grau de proteção muito mais acentuado, para que a gente possa exatamente fazer esse trabalho de contenção na disseminação da variante. O paciente com sintomas respiratórios de síndrome gripal, casos leves e moderados, são atendidos e acompanhados pela atenção básica, com monitoramento por 14 dias, com avaliação clínica e de oximetria. Nós instituímos os protocolos e exames de acordo com recomendação técnica, o fornecimento de oxímetro para os grupos de risco, para as pessoas com comorbidades e para gestantes, caso haja a piora do quadro. Nós também no município fizemos as chamadas ações da atenção básica, que foram as barreiras sanitárias. Essas equipes continuam atuando. Nós abordamos, nesse período, nos terminais rodoviários do Tietê, 642 ônibus, no terminal rodoviário da Barra Funda, 1.336 ônibus, no terminal rodoviário do Jabaquara e de cargas da Fernão Dias, 12.637 ônibus. Neste período, então, foram abordados 14.615 ônibus com seus viajantes. Nos voos no aeroporto de Congonhas, foram 1.158 voos que foram checados diariamente pelos nossos profissionais de saúde, identificando os sintomáticos respiratórios para testagem imediata. O total de pessoas abordadas no aeroporto de Congonhas foi de 195.300 pessoas, no terminal do Tietê, 17.946 pessoas, no terminal rodoviário da Barra Funda, 41.180 pessoas, no terminal do Jabaquara, 43.986 pessoas, no terminal de cargas da Fernão Dias, 8.597 pessoas, e em terminais do Brás e também na região de Vila Matilde, Arthur Alvim e Penha, 21.431 pessoas. No trabalho realizado pelas barreiras sanitárias, 328.440 viajantes vindos de regiões aonde foram notificados casos da variante Delta, foram abordados pelos profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Nós identificamos 125 pessoas sintomáticas nos voos de Congonhas, 28 no terminal rodoviário do Tietê, 15 no Jabaquara e 10 nos outros terminais. Foram 178 pessoas sintomáticas que foram identificadas e passaram a ser monitoradas pelo Serviço de Saúde no município. Nós também fizemos a distribuição de panfletos e de ações comunitárias em relação à variante. Também foram realizadas nesse período, com o surgimento da variante Delta, ações comunitárias em toda a cidade de São Paulo, num trabalho educativo feito pelas nossas equipes de saúde, para que pudesse exatamente as pessoas, a qualquer sintoma, procurar as nossas unidades. Na região central da cidade, foram 1.221 ações, abordadas 690.088 pessoas. Aqui com a característica de que a gente aborda pessoas de toda a cidade que circulam no trabalho, nas regiões de trabalho do centro da cidade.
Na Zona Leste foram 2.966 ações, abordamos 442.907 pessoas. Na região Oeste, 1.049 ações, abordadas 91.171 pessoas. Na Zona Norte, 2.755 ações, com 275.591 pessoas abordadas. Na Sudeste, 2.147 ações comunitárias, com 430.698 pessoas abordadas. E na Zona Sul, 4.172 ações, com 367.124 pessoas abordadas. Então, neste período, agora, do ano desde janeiro, tanto na P1 como agora na variante Delta, 14.380 ações educativas, de esclarecimento, de busca ativa, com 2.297.579 pessoas que foram contactadas e abordadas, né? E, finalmente, o gráfico do vacinômetro, que mostra, como disse o prefeito, a importância do processo do avanço da vacinação de D1 e D2 para o combate à variante Delta, que é exatamente toda esta atenção que o Serviço de Vigilância Sanitária do município, a Divisão de Vigilância Epidemiológica tem feito em termos de monitorar a transmissibilidade da variante Delta na nossa cidade. Ok. Muito obrigado, secretário Edson Aparecido. Informações muito importantes. Só ressaltar aqui, nós teremos então amanhã, quarta-feira, a vacinação das pessoas com 27 anos, na quinta-feira com 26 anos, na sexta-feira com 25 anos, sábado, o dia destinado para D2, ou seja, para tomar a segunda dose, que é fundamental. Nós temos 197 mil pessoas que precisam tomar a segunda dose que não tomaram dentro do prazo estabelecido. Então, a vacinação está caminhando muito bem, mas a gente ainda encontra algumas situações de que as pessoas às vezes esquecem ou acaba não estando aqui na cidade. Então, sábado é um dia dedicado a isso. Lembrando que só nesse sábado passado agora, a Secretaria de Saúde, ela fez o contato com 50 mil pessoas através de ligações telefônicas ou de visitas. Portanto, a nossa Secretaria da Saúde também está fazendo o que nós chamamos aqui de busca ativa. As pessoas que não compareceram dentro do prazo para se vacinar estão sendo contactados pela Secretaria da Saúde. Então, fica aqui um alerta e uma solicitação para quem não tomou a sua segunda dose ainda, possa se dirigir aos nossos postos de saúde, quase 700 pontos de saúde na cidade. Lembrando que sábado serão as UBS, as 468 UBSs. Mais um destaque só e uma orientação com relação ao filômetro. Nós já atingimos 15 milhões de acessos. Você pode colocar no Google, de olho na fila, o filômetro, você vai achar muito facilmente o nosso aplicativo para você verificar quais as unidades estão com fila ou sem fila. Isso ajuda muito no trabalho, né? Você pode evitar de estar perdendo tempo ou de estar ali numa fila e estar indo no local onde está livre, para poder, inclusive, agilizar o trabalho dos nossos profissionais de saúde, que eu aproveito aqui para fazer um grande agradecimento do empenho de todos, da dedicação, pelo sucesso que está sendo a vacinação aqui na cidade de São Paulo. E, para você que vai tomar a sua segunda dose, lá no filômetro, no de olho na fila, você pode verificar aonde tem a vacina que você vai tomar a segunda dose, né? Portanto, se você tomou a vacina A, B ou C na primeira dose, será a vacina A, B ou C que você vai tomar a segunda dose, e lá você vai ter a disponibilidade da informação de qual o local que tem essa vacina. Pode ser na UBS que você já tomou da primeira vez ou pode ser em outro UBS. É muito importante que você faça essa consulta para você se direcionar a um dos nossos locais de vacinação, no local que está disponível a vacina para a sua segunda dose. Passar a palavra ao presidente da Câmara Municipal, vereador Milton Leite, para fazer aqui um pequeno comentário. Prefeito, bom dia. Cumprimentar o senhor, na figura do qual cumprimento todos aqui presentes. Queria destacar que com 83% do público-alvo vacinado, nos dá um pouco de esperança, prefeito. A cidade de São Paulo é uma cidade de eventos, uma cidade que precisa ser reaberta na sua totalidade. Nós estamos iniciando agosto e, com certeza, nós precisamos dar
um norte para os grandes centros de eventos, um cronograma que nós possamos dizer ao país e ao mundo que a cidade de São Paulo estará reabrindo, em condições de segurança, obedecidos os protocolos. Mas eventos são contratados 6 meses antes, 1 ano antes. Nós trouxemos isso, esse cronograma, de mostrar para o país e para o mundo que a cidade de São Paulo, de maneira responsável, de maneira equilibrada, estará sendo reaberta, atendido todos os protocolos. E, obviamente, com esse cronograma avançando como está, teremos o Carnaval, teremos a festa de final de ano, seguramente, porque nós estamos iniciando agosto. Até dezembro, todo o público, toda a população seguramente estará vacinada. Eu tenho confiança na equipe de saúde da cidade de São Paulo, na Covisa, e aqui cumprimentar o secretário Edson, a figura do qual cumprimento toda a equipe de saúde, que tem prestado, em conjunto com toda a prefeitura, todas as ações muito bem feitas. Mas nós precisamos voltar a trabalhar, sim, porque parado não dá. Mas, para isso, antes, secretário Edson, é preciso que nós norteemos, por exemplo, os grandes eventos que nós precisamos, feiras e eventos, a cidade precisa contratar, os hotéis precisam contratar, e isso é importante começar a sinalizar o que teremos e que condições vamos reabrir para que a cidade possa receber essas pessoas sob condições previamente estabelecidas pela saúde. Nós, com esse quadro, nos dá uma esperança gigantesca para que as pessoas possam voltar a trabalhar e fazer da cidade de São Paulo a cidade de negócios, de esperanças, de oportunidades. São Paulo é a cidade de oportunidades, e a parte de saúde, eu tenho fé que com os números que estão aqui, os índices que estão apontando, será reaberto em breve, e isso é importante, secretariado e prefeito. Então fica aí a minha fala breve, na esperança que esses eventos grandes sejam realizados, e principalmente para que hotéis com salão de eventos, feiras e negócios, volte a ativar e trazer negócio para a cidade de São Paulo. Se os hotéis estão parados, é preciso que eles tenham clientes, tenham hóspedes, tenham que essa cidade gire. Nós precisamos que o ISS volte a gerar renda aqui para a cidade de São Paulo. Isso é importante demais para nós, importante para a cidade, para nós tenhamos recursos para pagar a despesa que vai ficando causada pela Covid na cidade de São Paulo. É isso, prefeito. Obrigado, presidente Milton Leite. Realmente devemos aqui ressaltar, mais uma vez, o agradecimento a toda a nossa equipe de saúde. São grandes heróis, batalhadores, dedicados, fazem as coisas com muito amor pela população e também a nossa população que está aderindo de forma maciça à vacinação. Doutora Paula, tem alguma observação? Boa tarde a todos. Eu queria só reforçar as orientações que o secretário já deu na apresentação, né? Então, para a população, as medidas continuam as mesmas, independente da variante ou da cepa que está circulando no município. A gente tem que continuar, né, usando máscara de forma adequada, cobrindo o nariz e a boca, evitando aglomerações, né, com a higienização de mãos, mantendo o distanciamento seguro entre as pessoas, né, de 1 metro de distância das pessoas. Essas orientações são as mesmas, independente da variante que está circulando, né? E essa vigilância que a gente tem feito hoje em relação ao sequenciamento, né, das cepas do SARS-CoV-2, é importante a gente também saber que é uma ação que ela não tem agora um objetivo individual, de um diagnóstico específico para algum caso específico, né? Uma vigilância que é feita para a gente conhecer as cepas que estão circulando na cidade, como que vai ser o comportamento dessas variantes na cidade, se isso vai ter algum impacto, né, na doença na nossa comunidade, né? Não tem mais um objetivo de diagnóstico específico, mas sim para a gente entender o comportamento disso na nossa comunidade e que ações que a gente pode fazer a partir daí. Muito obrigado, doutora Paula Bissordi, médica sanitarista da nossa Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde. Posso passar para as perguntas, secretário Edson? Pode? Fernanda. Obrigada. Aqui a nossa primeira pergunta é do jornalista Guilherme Jerônimo, da TV Brasil. Há previsão de adaptação ou aumento de leitos para Covid pediátricos, dada a iminência de aumento de casos da variante Delta e a ampliação do atendimento presencial de estudantes? Ele completa ainda na pergunta, qual a estimativa de aumento de casos entre crianças e adolescentes? Secretário. Não há, neste momento, qualquer evidência de casos em crianças. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Covisa, acompanha todos os números, né? Todas as notificações que são feitas diariamente por faixas etárias na cidade de São Paulo, e qualquer mudança no padrão de casos ou de internações, nós imediatamente
entramos com as medidas adequadas. Então, neste momento, a gente não tem nenhuma evidência de casos entre crianças. Nós tínhamos 118 leitos pediátricos no município antes da pandemia, nós permanecemos com esses 108 leitos, aumentamos 10 leitos no Hospital de São Miguel, Tite Setúbal, agora o prefeito acabou de entregar mais 10 leitos neonatal no Hospital de Itaquera, que permanecem. Nós não temos nenhum caso de criança com Covid-19 internada hoje no município, o que é um dado bastante relevante, bastante importante, neste momento que o prefeito autorizou a volta presencial das aulas. Doutora Paula, um cumprimento? Não só completar que a gente segue monitorando a situação epidemiológica diariamente, né? Então, observando também o comportamento da doença nas diferentes faixas etárias. Realmente não há sinais de aumento da doença da Covid nas crianças e adolescentes, mas a gente monitora isso diariamente para qualquer sinal de mudança a gente poder alertar a gestão para a tomada de decisão. Obrigado, doutora Paula. Fernanda? Agora, do jornalista Gilson Garretti Júnior, da revista Exame. A Prefeitura estava estudando liberar as festas de Réveillon na Avenida Paulista e também o Carnaval de 2022. Como estão essas discussões? Já há uma previsão de quando a população vai saber se teremos ou não esses eventos? Olha, posso passar para o secretário, mas se eu fazer uma observação antes do secretário Edson colocar com a visão sanitária do assunto, mas dizer que o presidente Milton Leite até comentou aqui, toda a ação, nós temos uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, não tem evento pequeno quando você fala em Réveillon, fala em Natal, fala em Carnaval. São festas de grande público. E você, para realizar com segurança uma festa com grande público, você tem que fazer o planejamento, ou seja, estar preparado antes para as questões sanitárias, mas também as questões de segurança, de infraestrutura, ou seja, uma série de ações necessárias para se fazer os eventos com a segurança necessária e o tamanho que é a cidade de São Paulo. Por isso, foi constituído os 3 grupos de trabalho, publicado em Diário Oficial, com os seus respectivos coordenadores, que estão fazendo as suas reuniões, lembrando que esses 3 grupos de trabalho, todos eles têm as pastas envolvidas, mas a Secretaria da Saúde e também o nosso coordenador de vigilância sanitária, que inclusive está aqui presente, o Luiz Arthur, com a sua equipe técnica, dando sempre, absolutamente sempre, a palavra final. Portanto, estamos nos preparando, é muito possível que seja realizado, mas nós estamos fazendo uma situação afirmativa. Como disse a doutora Paula, a Secretaria de Saúde está monitorando, nós caminhamos no planejamento e, havendo a segurança, será realizado. Em a vigilância sanitária não autorizando, não será realizado. Sempre a Prefeitura de São Paulo irá trabalhar com responsabilidade e ouvindo a ciência, a Secretaria de Saúde. Secretário, era isso? Alguém mais complementar? Não. Então, agora a pergunta da jornalista Mayra de Jaimo, da Rádio Bandeirantes. Na verdade, ela pede aqui um detalhamento um pouco maior. Ela faz alguns questionamentos. Mortes e hospitalizações estão em queda, mas casos pararam de cair e estão em instabilidade. É possível falar isso? Ela continua. A taxa de transmissão aumentou? Isso também é correto? E aqui que a Prefeitura atribui esse aumento no contágio. E qual que seria a maior preocupação em relação a isso? Bom, acho que a doutora Paula pode nos ajudar a responder também, mas é exatamente isso. Nós continuamos com o processo de queda de óbitos e de internações. E já há 2 semanas, na 26ª e 28ª semana epidemiológica, tivemos uma estabilidade na queda do número de novos casos, seja de síndrome gripal, seja de síndrome respiratória aguda grave, né? Também em relação à transmissibilidade, temos esse aumento que hoje ultrapassa o 1%. Nós podemos, evidentemente, pode ser fruto da circulação da variante Delta,
Pode ser também, nós estamos vivenciando agora um momento sazonal, né, com baixas temperaturas, onde é normal o avanço de novos casos de síndrome gripal. Por isso que nós precisamos ficar o tempo todo atentos, tanto no monitoramento, né, na identificação dos sintomáticos respiratórios, na testagem, no processo de sequenciamento, quando se faz necessário, e é isso que nós estamos exatamente colocando aqui hoje. Quer dizer, a cidade, mesmo com esses números positivos, aumenta ainda mais a sua vigilância para que a gente possa exatamente ter uma transição segura até o processo de vacinação total da população. Acho que o secretário já esclareceu bem, né? Mas foi exatamente essa situação que a gente encontra hoje. Então, a gente vinha observando uma queda no número dos casos, né? Semana a semana. E nas últimas 2 ou 3 semanas epidemiológicas, houve uma desaceleração nessa queda de casos notificados, né? E uma estabilidade. Para nós, na vigilância epidemiológica, isso já é um sinal de alerta, né? Principalmente frente à circulação das pessoas no município e a possibilidade da entrada de uma nova variante, né? Como a gente viu em outros locais do mundo, houve um aumento de casos quando aconteceu a entrada da variante Delta, mas a gente não tem como saber como vai ser o comportamento aqui. A gente tem uma situação muito particular, onde a gente tem aí quase 100% dos casos, né, que são causados pela variante Gama, dos casos que foram sequenciados. Então, a gente fica agora em alerta, dia a dia monitorando a situação, para entender como é que vai ser o comportamento dessa nova variante no nosso município. Nenhuma pergunta a mais, prefeito? Ok, agradecer muito a todos pela presença e reiterar aqui, em nome da cidade de São Paulo, agradecimento a toda a população que tem aderido à vacinação e a toda a nossa equipe da Secretaria de Saúde, que tem feito um trabalho fantástico, reconhecido pela população de São Paulo. Tenham todos boa tarde.